Muito bom dia, bora falar do Galo, né? Que nesse final de semana ficou no 0-0 contra o Internacional, o famoso Oxo em Porto Alegre. De fato, o técnico Eduardo Domingues não vai assumir nunca, mas ele foi a Porto Alegre pensando em não sair de lá derrotado e conseguiu, com vantagem. Conseguiu rodar bem o elenco atleticano, do time de linha, dos jogadores de linha, 60% do time era reserva e ainda conseguiu dar minutos para jogadores como o Vitão, o menino da base está precisando ter minutos, já que é a opção para defesa, e o Kevin Castanho e o Fred, jogadores que chegaram recentemente ao Atlético. Com o resultado, o Galo cai da 8ª para a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo a menos, pode bater aí até a 7ª colocação, caso vença essa partida que tem a menos no campeonato. Agora, o foco é total e exclusivo no clássico de amanhã. Sim, amanhã tem Atlético e Cruzeiro no Mineirão, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores já voltaram ontem a Belo Horizonte e treinaram na Cidade do Galo. Hoje tem um treinamento na parte da tarde e aí os jogadores já ali, focados nesse clássico. Vamos ver o que vai aprontar o técnico Eduardo Domingues, que tem muitas opções, especialmente para o meio-campo, para escalar o time atleticano para enfrentar o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. Vamos lá, sobre zagueiro, eu perguntei para uma fonte do Atlético, essa pessoa não quis se pronunciar. Tô com a impressão de que o Atlético está em busca de reforços. Senão seria mais simples dizer, Nicola, não tem nada. A pessoa disse, espero que você me entenda, mas não dá para falar sobre zagueiro. Então, é uma impressão, baseado no que eu conversei, no que eu troquei de mensagem com o dirigente do Galo, que o Atlético está de olho no mercado em busca de um defensor, tá? Sobre contratações, sobre o Alexander, o Santos e um time de fora têm a intenção de contratá-lo. O grande problema do Santos é o fair play financeiro. E o Scarpa não rolou. Vamos falar o português bem claro. Por que o Scarpa não foi para o São Paulo? Porque o Scarpa ganha R$ 1.200.000 por mês no Atlético. São Paulo quis pagar 800 mil mensais. O Scarpa falou, não vou para o São Paulo para ganhar 400 mil a menos. Se o São Paulo quiser me contratar, precisa pagar exatamente o que eu ganho. Como o São Paulo quis economizar, não houve acordo, tá bom? Qual a porcentagem de cada jogo da Copa do Brasil? Cara, essa é a mais difícil de todas. Atlético e Cruzeiro começam a se enfrentar. Cruzeiro e Atlético, né? Porque o jogo de ida é no Mineirão. E o Cruzeiro é melhor que o Atlético, eu não tenho dúvida em relação a isso. No papel, o Cruzeiro tem mais talento, tem mais de onde tirar. O Cruzeiro também joga melhor que o Atlético. Hoje eu diria que a chance é 65 para o Cruzeiro, 35. Vou diminuir um pouquinho porque é clássico, tá? Os caras aí é rivalidade. Eu vou falar 60-40. Eu acho que tem 60% de chance de o Cruzeiro passar, 40% de chance de o Atlético passar. Mas, cara, mata-mata, as coisas se igualam pra caramba. O Barba não levou gol, ou melhor, o time do Barba não levou gol nos últimos 7 em 7 desses 11 jogos. Então, uma defesa consolidada, ainda que ele tenha perdido o Lianco, ainda que ele tenha tido que entrar com o Vitor Hugo, tenha tido que entrar com o Vitão ontem, que foi muito bem. Então, a espinha dorsal, Guido, ela vai sendo mantida e o Barba Ball vai funcionando de qualquer maneira. Trocam-se as peças, não troca-se a forma de jogar. Trocam-se os jogadores, mas não troca-se a forma tática. Jogando fora de casa, sem problema. Bloco médio para baixo, às vezes bloco baixo, compactação das linhas ali no campo de defesa, esperando uma transição, um jogador em velocidade para conseguir fazer a transição rápida. E foi dessa maneira que o Barba jogou ontem, né, Guido? A gente teve o controle de bola primeiro. O Inter controlou, digamos assim, o jogo, mas quem foi mais contundente nas finalizações e nas chegadas do primeiro tempo foi justamente o Atlético. E, Guido, aquele lance do Minden, que pecado. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa fase do Galo, sobre esse momento de 11 jogos, um empate fora de casa. Nesse momento, não pode ser visto como algo ruim, né, Guido? O Galo foi num 0-0, teve a oportunidade nos pés do Minda, com um belo lance, uma bela jogada, um belo drible. Um arremate não tão belo. Puxa vida, hein? Seria um grande gol, né? Grande Seria gol. Lindo gol. Lindo gol. Não sei se ele estava tão confiante, a sensação que eu tive é que ele nem viu que tinha um cara dentro do gol, ele meio que chutou pro gol. Pois é isso. Não... Levanta a cabeça ali, meu Foi querido. esquisito, Calma. né? Mas uma pena que seria talvez um dos gols, nem sei se talvez, acho que era o gol mais bonito do aí. campeonato? Sérgio, eu tô tentando lembrar que tiveram gols bonitos, mas entre os 5 eu tenho certeza. É verdade. Agora, primeiro a gente teria que pensar um pouco mais.
Mas falando do jogo, CJ, o Atlético que nós já conhecemos, que é um Atlético mais reativo, me causou uma surpresa, não sei se a todos, quando ele entra com 3 zagueiros ali, né? Às vezes 3 zagueiros, às vezes não, mas com o Lodi fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo e mais o Pacini, sendo que você tinha outras opções para iniciar o jogo, você tinha o próprio Fred, você tinha um Dudu, você podia entrar com mais um volante, com o Alan Franco ou com o próprio Castanho. Ele optou por fazer 3 zagueiros e com 2 laterais esquerdos no jogo. Falei, cara, eu não faria isso. Mas no fim, o Atlético jogando com essa formação, com 3 zagueiros, com Cissé e Tomás Pérez de volante, Minda, Bernard e Borbas na frente, foi consistente. Um time que jogou à sua maneira, mais defensivo, sem iniciar jogadas desde o início, esticando mais o jogo. Num primeiro tempo que o Inter teve mais bola e o Atlético foi mais perigoso. O Inter teve 1 ou 2 chances boas, o Atlético teve aí 3, sendo uma claríssima, que foi a chance do Minda, aquele aqui nós acabamos de comentar. O Atlético poderia ter, se tivesse alguém que merecia mais o gol no primeiro tempo, era o Atlético, principalmente nesse lance do Minda, e o primeiro tempo termina no 0-0. No segundo tempo, ele já volta com Fred e Castanho, eu acho que muito bem pensado, já dando minutos para esses jogadores, pensando na possibilidade de utilizá-los já na terça-feira contra o Cruzeiro como titular. Não, para mim não seria uma surpresa. Acho que tem chance. Nós vamos falar disso depois, mas acho que tanto Castanho como Fred tem chance de ser titular na terça-feira, ou melhor, amanhã, né? Terça mais conhecido como amanhã, que já tá próximo. E aí ele dá minutos, descansa o Bernard muito para dar descanso, e o Tomás Pérez para dar minuto pro Castanho, porque o Tomás Pérez não fazia um mau jogo. O Tomás Pérez fazia um jogo até consistente. E aí no segundo tempo o Atlético muda um pouquinho o jogo. Acho que muito por esses 2 jogadores, são jogadores que gostam da bola. O Atlético passa a ter mais posse de bola, mas acaba criando menos. Ele sai um pouco da sua característica, principalmente fora de casa, de tentar jogar um pouco mais com esses 2 jogadores, e fica um jogo disputado. O Inter finalizando mais vezes, o Inter finalizou muito mais vezes no segundo tempo, mas nenhuma chance clara, chutes de fora da área, cabeceios, sem nenhum perigo. O Everson não faz nenhuma grande intervenção no segundo tempo, mesmo o Inter criando mais, e o jogo se arrasta e termina no 0-0. Acho que justo, CJ, acho que justo. Apesar dessa chance do Minda, foi um jogo equilibrado, o Atlético se defendendo melhor, tentando um contra-ataque, e no segundo tempo o Inter com mais volume. Acho que esse resultado foi justo. Interessante ver o Fred em campo, muita intensidade, muita disponibilidade, mas ainda precisando de entrosamento, e volto a falar o que eu falei no preleção com você no sábado. O Fred, como um meia, camisa 10, é um bom jogador. Como um segundo volante, para mim ele é excelente. E acho que o Fred vai ser mais utilizado, infelizmente, como um meia. Que ele vai ser um bom jogador, vai ajudar o Atlético, mas acho difícil ele ser um grande destaque, jogando mais de costa, jogando mais ali no bololô do jogo, que é o lugar mais difícil de atuar. Eu gostaria de ver mais o Fred como um segundo volante. É isso, Henrique, quero a sua opinião também sobre o jogo, mas há quanto tempo... Pera aí que eu vou raspar a garganta. Tem que falar dos meninos, né? Mas eu vou deixar pra vocês. Há quanto tempo... Aqui, ó, eu já ia perguntar isso. Há quanto tempo não víamos em uma escalação titular Vitão, Pacini, Cissé, fora as opções no banco, mas enaltecia isso durante a transmissão no sábado. E que partida honesta e boa do... Quem é que levou o troféu de melhor em campo? Não lembro. Foi o Vitão, ué? Foi o Vitão? Foi o Vitão. E merecido, né, Sérgio? Melhor em campo ali com foi méritos. o Vitão, ué. Até porque o Vitão personalidade, Eu falava tranquilidade. muito sobre o Vitão ser um cara que pode agregar no jogo aéreo, no Atlético, e acho que ele foi bem. E muito seguro, cara. Não sentiu o Vitão nervoso de cara, é a oportunidade que eu tenho que mostrar serviço. Achei ele bem seguro, confiante do futebol dele, mostrou as características dele, e principalmente desse jogo aéreo que a gente fala aqui, da bola longa, que é uma característica dele que ele já mostrou na base, também nesse Campeonato Mineiro, que ele teve alguns jogos por ali, por mais que ele não acertou grandes passes de bola longa, tentando, arriscando, estava confiante, e gostei do Barba dar alguns minutos. E aí, você falou, Vitão, 18 anos, Pacini, 18 anos, Cissé, 19 anos, e ainda tinha o Tomás Pérez, 20 anos, o Borbas e o Natanael, 24, e o Minda, 23. A média de idade do Atlético em campo era de 24 anos, ou seja, um time muito novo. Acho que o Barba ele conseguiu montar um time
rodando algumas opções e testando jogadores em posições diferentes no Atlético, no caso do Renan Lodge, o Rafa citou o Lodge como um terceiro zagueiro, mas que não é novidade para o Lodge. No Al Hilal eu falei isso quando o Lodge foi contratado. A última temporada dele de Al Hilal, ele jogou mais como um terceiro zagueiro pela esquerda, e foi assim na Copa do Mundo de Clubes, do que como um ala pela esquerda. Ele era um terceiro zagueiro construindo de trás, e foi assim que ele jogou, e acho que fez um bom jogo também, mas o Atlético conseguiu rodar o elenco, testar alguns jogadores, o Borbas começando jogando, o Cissé mais uma vez começando jogando, o Vitão começando jogando, conseguiu descansar algumas peças pensando no clássico e soma um ponto fora de casa, CJ. O ponto fora de casa no Beira-Rio contra o Internacional, que eu venho falando aqui, não é um time que enche os olhos, mas vem melhorando sim dentro do Campeonato Brasileiro, inclusive saiu da zona de rebaixamento com esse resultado, conseguiu aí com um pontinho fugir do Z4, o Atlético consegue um bom resultado e mantém a sequência de invencibilidade que dá confiança pensando no clássico. O grande problema para o Atlético, já pensando na sequência, pensando no clássico, não tem o Vitor Hugo. Mais uma vez vai para um clássico sem o Vitor Hugo, que talvez se a gente fizer, talvez não, com certeza, tá entre os melhores jogadores de linha do Atlético ao longo da temporada, por mais que eu cobre dele aqui pós-Copa uma melhora no desempenho, é um cara que faz muita falta e o Barba vai ter aí essa dor de cabeça. O problema da zaga, o Vitão mostrou que para reserva ele dá conta do recado nesse momento. Pois é, dá uma sequência pro garoto, dá oportunidade, dá minutos. O Vitão fez uma partida muito digna, muito boa, assim como outros garotos. O Cissé já hoje figura e já é pedido por muitos torcedores como titular. Pacini, se o Atlético está na Copa do Brasil, passa muito pelos pés do Pacini. Se o projeto é a base, tá aí um pouco de chance, né? Uns minutos, ninguém pede a titularidade, ninguém pede para começar jogando direto, mas os minutos têm que ser dados. A oportunidade foi dada a ambos e eu acho que eles abraçaram. Chama a atenção dos três, CJ. Sim. Personalidade para jogar. Nenhum dos três tem medo de jogar. Apavora, Cara, por mais que você vai errar. E pra mim tem um que se destaca ainda mais nisso, que é o Pacini, cara. Eles não têm Porque o Pacini, fisicamente, ele ainda peca no profissional. Você vê que quando ele vai disputar uma bola, às vezes, por exemplo, o Bruno Gomes, que nem é um cara tão físico assim, tinha uma larga vantagem física em cima do Pacini. E ele não sai de dividida, não tem medo de driblar, não tem medo de ultrapassar, quer jogo o tempo inteiro. E o Rafa fala muito isso aqui. Se fisicamente ele ainda é muito franzino, muito baixinho, muito magrinho, ele vai ter que compensar de outra forma. E ele vem compensando na habilidade, na agilidade, na coragem pra jogar. Isso tem que ser destacado de um moleque de 18 anos. Corajosos, e aí o destaque principal nesse jogo é o Vitão, porque é o primeiro jogo dele no Brasileiro. Os outros já tiveram a oportunidade de jogar jogos maiores, e o Vitão jogar no Beira-Rio contra o Inter, cara, sempre causa uma ansiedade muito grande, e eu concordo com o Henrique. Parecia que Vitão ou Juan, quem tivesse ali, tranquilidade, sair jogando, passe entre linhas, tentando uns passes mais difíceis. Cara, muito legal a participação do Vitão no jogo. Trazendo a título de curiosidade, eu adoro estatística, né? Quem me conhece sabe que eu adoro estatística, tanto que eu sou casado com uma. Mas estatísticas também dos números, o departamento de matemática da UFMG, eu sempre acompanho ali as probabilidades do futebol, por mais que hoje a gente tenha IA e tudo mais, eu gosto da forma antiga de fazerem as coisas. E a título de curiosidade, o Galo, para ser rebaixado, o Atlético tem 0,55% de chance de cair. 0,55%. Então o Atlético tem menos de 1% de chance para cair. Então aquele discurso do 45 pontos urgente, óbvio, tem que chegar nos 45 para não cair. Mas a chance probabilística disso acontecer, numericamente tão somente assim, é de 0,55. É 0,5%, velho. É quase nada. Só para vocês terem uma ideia, o próximo que vem aqui, o Galo é o 15º que tá nessa questão do rebaixamento, né? Então, a Chapecoense, para vocês terem uma ideia, é o primeiro, né, que naturalmente é o último colocado, 99,2% de chance de cair. O Galo tá em 15º nesse quesito, 0,5% de chance, depois vem o Cruzeiro com 0,01%. Então, o Cruzeiro tá quase no G4, lá ainda tem 0,01%. Então, assim, gente, cair não cai. Cair não cai, tá? E se mantiver dessa forma aí, cara, a gente pode realmente beliscar um G6, né? Querendo ou não, temos um jogo a menos para fazer dentro dos nossos domínios contra a equipe do Bragantino, né? Jogo aí adiado do Campeonato Brasileiro. É uma vitória? Lógico que não. Mas é um jogo a menos.
É uma oportunidade de encostar mais lá em cima, uma oportunidade de arrancar mais 3 pontos, onde a gente vai bem normalmente que é em casa. Ultimamente a gente tem ido melhor até fora.